Olá, seja bem-vindo a mais uma videomeditação, continuando com o tema terremotos da vida. Ontem nós memorizamos Romanos 8:28 e hoje nós iremos memorizar 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17 e 18. Repita sempre comigo: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório e o que não se vê é eterno. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois aquilo que se vê é transitório e o que não se vê é eterno. Vamos entender um pouco o que esse versículo quer nos dizer. Como nós abordamos o conceito de ontem, dos tremores, dos terremotos, eles são eventos passageiros, eles duram na média aí cerca de 1 minuto, mas eles deixam rastros de destruição que muitas vezes demoram anos para serem corrigidos, para serem recuperados. Na nossa vida, algo muito semelhante acontece, porém, não há sofrimento que possa ser comparado à glória eterna que está em Cristo Jesus. Por mais que você passe uma série de dificuldades, por mais que essas dificuldades te deixem marcas profundas, nada se compara à glória de Jesus que Ele tem preparado para nós. Independente de qual a natureza do seu terremoto pessoal, tenha a convicção de que ele vai passar. Ele sempre passará. Nenhum terremoto dura para sempre. A grande pergunta é: para onde nós estamos focando a nossa atenção? A nossa atenção está sobre os problemas, sobre o terremoto, sobre as dificuldades? Ou a nossa atenção está na glória eterna, no que irá vir depois das dificuldades? No minuto de terror, de aflição e de problema, a gente sempre foca naquilo. É por isso que sempre um momento de dificuldade, ele parece que não passa, porque você mergulha naquilo. Lembre-se do versículo de ontem, que Deus coopera em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Todos os problemas, eles parecem que nunca vão acabar, mas eles sempre acabam. Contudo, a palavra de Deus, ela nos ensina claramente o que fazer. Olhar para o eterno, fixar os nossos olhos no eterno. Pense nos efeitos eternos da sua perseverança. Santifique sua vida. Então, tendo dito essas coisas, vamos revisar de novo o versículo? Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória que é eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório e o que não se vê é eterno. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória que é eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório e o que não se vê é eterno. Para tirar a lição, nós vamos ler alguns outros versículos que embasam tudo que a gente falou até aqui. Em Hebreus 12, de 1 a 3 diz: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos daquilo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Então, a gente vê aqui que nós estamos cercados por muitas pessoas que nos observam em nossos sofrimentos, na nossa vida como filhos de Deus, e que Jesus também esteve nessa condição, mas ele se apegou à glória que estava no Pai.
ele se apegou à alegria que estava por vir. Então ele suportou a cruz, desprezou a vergonha, o sofrimento, ele suportou. Assim nós devemos também, estando com os olhos fitos nele, suportar as dificuldades e não desanimarmos, pois uma hora haveremos de ser glorificados com ele. Em Salmos 40, 1, 2, tem até uma música que fala a respeito desses salmos, é bem assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre a rocha e firmou-me no local seguro. Quando a nossa esperança está no Senhor, Ele nos acode nos momentos de dificuldade e Ele nos coloca em segurança. Em 1 Pedro 5, 6, do 6 a 10, diz: portanto, humilhem-se debaixo da mão poderosa de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. Lancem sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios, vigiem. O diabo inimigo de vocês anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará e lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Aqui fala um pouco que nós devemos nos submeter ao poderio de Deus, à autoridade de Deus, porque Ele tem cuidado de nós. A gente tem que colocar as nossas ansiedades nas mãos dEle. O diabo ele está nos rodeando, procurando que nós sejamos a sua presa, e que todos os irmãos que estão espalhados por todo o mundo também passam essas mesmas dificuldades, os sofrimentos, e que Deus ele nos chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, e Ele nos colocará em segurança dentro desse propósito que é dele. Em Apocalipse 21, de 4 a 7 diz: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Aqui fala já da glória eterna, a revelação de Jesus no livro de Apocalipse. Ele está narrando para o apóstolo João que ele é o princípio e o fim, ele é tudo, e ele tem preparado para a gente um lugar onde ele saciará todas as nossas necessidades. Será o nosso Deus, o nosso Pai, e nós seremos os seus filhos. Olha, por mais que você esteja passando por dificuldades, a vida, ela tem muitas dificuldades. Como nós aprendemos ontem, a dificuldade ela vem para a pessoa boa e a pessoa ruim. A diferença é a nossa postura diante das dificuldades. Uns perseveram e o outro se dão por vencido. Os filhos de Deus, eles jamais desistem, porque eles estão com os olhos fitos no reino de Deus. Eles estão observando uma herança que está por vir, com esperança, esperando, acreditando que aquilo se cumprirá. De modo que os sofrimentos que nós passamos aqui, eles não são nada mais nada menos que leves e momentâneos comparados à glória eterna que está em Cristo Jesus. Tendo dito essas coisas, a gente tem que tomar uma decisão. Terremotos, eles nunca avisam quando eles vão chegar. Eles nos pegam de surpresa. A gente pode ver isso, por exemplo, na história de José. José do Egito, ele passou todo tipo de dificuldade. Já com 17 anos, ele foi vítima dos seus próprios irmãos que queriam matá-lo, mas acabaram vendendo-no para um povo estrangeiro. Chegando lá, ele foi ali assediado pela mulher do seu senhor, e para não pecar, ele preferiu ir preso, ficou 2 anos na prisão. Lá ele passou por diversas provações também.
vieram tempos de dificuldade, mas José acabou sendo honrado diante do faraó, rei do Egito, e passou a ser governador do Egito. Anos depois de passados 7 anos de fartura, vieram 7 anos de fome, onde, como governador do Egito, o único povo ao redor que tinha comida, ele pôde salvar não só as pessoas daquele país, mas como sua própria família. 20 anos depois, então, daquilo que havia acontecido com ele, Deus mostrou o porquê daquele terremoto que sobreveio sobre ele. Assim também é conosco. No momento a gente não entende, mas a gente sempre tem que estar refletindo e entendendo que tudo está dentro do propósito de Deus, porque Ele age em todas as coisas para o nosso bem. E a decisão que você pode tomar em relação a isso são decisões de superar as dificuldades. Eu vou colocar aí na tela exemplos de decisões práticas que você pode tomar, mas a primeira e principal é que você focalize na eternidade diante dos problemas da sua vida, que você nunca esqueça que existe um lugar que está sendo preparado para nós por Deus. Você pode decidir resistir às dificuldades focalizando na eternidade, que toda vez que você se sentir abalado, triste, estiver passando por uma tribulação, você pare e pense na eternidade. Pense como será maravilhoso compartilhar a eternidade do lado de Jesus e daqueles que creem, num reino onde não haverá choro nem dor, num reino de felicidade ao lado do Senhor. Focalize no eterno, nas suas dificuldades. Essa é uma das decisões que você pode tomar. Então, tome uma decisão que seja prática, que você consiga cumprir. Talvez você esteja já passando por um momento de dificuldade. Então, desde já, comece a pensar na eternidade. Você verá que você irá ser revigorado em espírito. E por fim, nós iremos orar a Deus, entregando o nosso estudo bíblico a Ele, nossas decisões, pedindo ajuda para que a gente possa cumprir aquilo que Ele nos incentivou em nosso coração a fazermos. Oremos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de estudo. Obrigado por essa ferramenta de internet, onde a gente pode estar vendo aqui esse estudo comentado, Pai, lendo os versículos e ouvindo-os. Que essa mensagem possa entrar na nossa vida, fazer diferença, Pai, que a gente possa praticar tudo que a gente tem aprendido aqui e que nos momentos das nossas dificuldades a gente venha pensar na eternidade, a gente venha voltar os nossos olhos para Ti e tomar decisões de perseverança, Pai. Nos ajuda, pois somos falhos, nos ajuda na nossa falta de fé, assim nós Te entregamos, Pai, essa decisão de permanecer firme e inabaláveis nas dificuldades. Ajuda-nos. Em nome de Jesus. Amém.